dar início então aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, tópico 11, a beneficência. O caminho do Espiritismo não é outro senão o caminho da virtude. Isso pode parecer surpresa para alguns, mas os que estudaram, especialmente a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vão perceber que Kardec dá seguimento ao conhecimento trazido inicialmente ali para aqueles filósofos gregos, Sócrates, Platão em especial. O próprio Kardec revela que uma das suas encarnações foi do filósofo Platão. Então ele é como se estivesse dando continuidade a esse esclarecimento na Terra. Ele é um espírito valoroso, didático. Ele teve lá na condição de Platão uma academia, ele cria uma escola de conhecimento e depois como Rivail, estudou com Pestalozzi, que era um grande pedagogo, mudou a história da educação na Europa, com sua escola na Suíça, e Kardec monta então uma espécie de filial dessa escola de Pestalozzi em Paris, e dá seguimento a isso. Então Kardec é, na essência, um espírito educador. E qual era a educação primordial que esses filósofos gregos tentaram nos ensinar? Era a virtude. A virtude é a ética, é a busca da sabedoria, é o comportamento elevado que procura encontrar no amor a verdade e, a partir da verdade, a reforma íntima, a transformação. Kardec também, que era um grande estudioso, mas muito prático, um cientista, membro da Academia de Ciências, Letras e Ciências de Paris, se preocupava que as coisas se dessem de uma forma comprovável, compreensível. Então ele nos pede, através da revelação espírita, que a gente tenha uma fé raciocinada e baseada nas nossas obras, não apenas uma fé de palavras, de discursos, sem ações. É uma fé franca, sincera, honesta, transparente, verdadeira. Então ele nos propõe que a gente possa aprender o Evangelho testemunhando o Evangelho, não apenas reproduzindo. E ele não foi o criador dessa metodologia, né? Jesus, quando vem cumprir a sua missão na Terra, qual é a pedagogia que ele aplica? É ensinando os apóstolos pela prática, né? Vem e segue-me, diz Jesus. E à medida que as pessoas seguem Jesus, elas vão aprendendo a maneira que ele se comporta, vão aprendendo as lições e praticando as lições, e depois, num determinado momento, o próprio Jesus pede que eles se encaminhem para atender 2 a 2 aqueles que estão do outro lado da margem do mar de Tiberíades, onde depois ele próprio passaria, mas como se eles fossem abrindo os caminhos e preparando a revelação de que havia chegado o Salvador, o Filho do Homem, aquele que viria, então, modificar definitivamente a Terra. E os apóstolos fazem isso. Então, os 3 anos de ensinamento de Jesus, eles se revelam como lições práticas e narrativas profundas da vida, do cotidiano, daquela população tão simples, tão ignorante no sentido da erudição, no sentido da educação, mas capazes de compreender aquelas lições com generosidade, com afinco, com determinação. E embora a grande maioria desses apóstolos e discípulos tenham titubeado ali no julgamento, na prisão de Jesus, todos eles se arrependeram na sua maneira
e depois cumpriram fervorosamente o seu papel, se entregando, inclusive, ao martírio e a duras dificuldades de disseminação desse evangelho, principalmente aqueles que fizeram as suas viagens, que empreenderam longas distâncias para poder falar do evangelho de Jesus. Eu estava analisando o mapa da Palestina. Palestina era o nome que se dava naquela época, os romanos chamavam aquele território todo ali, onde está Israel e a Palestina, um pedaço do Líbano, chamavam de Palestina, até a Síria. Era Síria-Palestina, a denominação que os romanos davam. A Bíblia também chama assim, mas tem outros nomes, Canaã, né, Judéia, enfim. Mas eu estava olhando o mapa dali e a gente vê o seguinte: Jerusalém, por exemplo, é uma cidade no centro daquele território. Uma cidade muito alta. Uma cidade com cerca de 900 metros de altitude. Então, é bem maior que Friburgo, por exemplo. É bastante. E Samaria, e principalmente Nazaré ali na Galileia, já era quase Rio de Janeiro. Era um pouquinho mais alto que o Rio de Janeiro. Então, quando eles queriam atravessar a Palestina, não era só a distância que era longa. Eu sei que de Nazaré para Jerusalém dá mais ou menos 90 quilômetros. Imaginem fazer isso a pé, atravessando desertos e montanhas. E todos os passos de Jesus são assim. Jesus sai de Jerusalém e vai para o Getsemane, ou seja, ele desce uma montanha e vai para outra. É mais ou menos como se a gente tivesse assim, ó, estamos ali no Pico da Tijuca, vamos lá na Pedra da Gávea? Imagina o quanto eles caminhavam, o quanto eles tinham que ter de esforço físico para empreender isso. E faziam isso a pé. Né? A grande maioria das vezes, os registros que a gente tem é que eles faziam isso a pé. Eles não usavam jumentos ou carroças, né? O que a gente sabe é que eles faziam a pé. E havia em alguns casos estradas, porque os romanos fizeram muitas estradas, mas eles também costumavam usar travessias como o deserto da Samaria e às vezes iam percorrendo outros caminhos à margem do Jordão e etc. Né? Então, o trabalho de Jesus e dos seus seguidores exigiam muito esforço. E quando depois Jesus desencarna e volta para a espiritualidade, que cabe aos discípulos dos apóstolos empreender a vivência do Evangelho, eles vão para localidades ainda mais distantes. Então, alguns apóstolos se dirigem para o lado da África, por exemplo, Etiópia. Né? Na verdade, eles foram principalmente atrás da onde estavam as tribos de Israel. Porque um pouco antes da vinda de Jesus, houve uma cisão, né? Depois de Salomão, houve uma divisão, uma guerra ali entre eles, e as 12 tribos foram espalhadas. Restou apenas a tribo de Judá, por isso que passou a chamar Judéia, e a gente fala de judeus. A Judéia era uma das 12 tribos. E esses judeus, eles se espalharam, uma diáspora, eles se espalharam e foram para a África, eles foram para a Europa. Então, a família de Maria, mãe de Jesus, morou na Gália, que é ali um pedaço da França, onde também Kardec viveu como druida. Né? E aí essa família depois retorna à Palestina na região da Galileia. Então, Gália, Galileia. Então, eles eram os judeus vindos da Gália, eram os galileus. Jesus era galileu. Então, quando Jesus envia os 500, os seus seguidores, os 500, que ele chamava, ele pede que eles vão ao mundo. O primeiro que foi fazer esse trabalho, os apóstolos acharam que eles tinham que converter apenas os judeus. Jesus precisou trazer Paulo para fazer isso. Então, Paulo não viveu com os judeus, mas ele era Saulo de Tarso, vira Paulo de Tarso, Tarso da cidade, e ele sai então pregando para os estrangeiros, principalmente isso. Mas
Aí os apóstolos, os discípulos se dão conta de que isso era necessário ser feito. E eles vão buscar principalmente os judeus espalhados pelo mundo. Então tinha judeu na Europa, judeu na Ásia, judeu na África, judeu próximo na Ásia Menor ali, perto da Índia, onde hoje é o Paquistão, etc., e outros lugares. Então, até na Rússia, há registros de que eles chegaram. E sempre que esses missionários chegavam ali, eles procuravam sinagogas, porque eles podiam falar o hebraico e podiam falar de Jesus, que tinha chegado o Messias. Os judeus sabiam do que eles estavam falando. E aí Paulo depois é que vai buscar os outros povos e falar de Jesus para eles. Mas por que eu estou falando disso? É sobre beneficência. Porque não adianta a gente pensar na fé que não seja feita de obras. E a maior beneficência que existe é a transmissão, o ensinamento prático do Evangelho de Jesus. Porque às vezes a gente olha para a beneficência num sentido financeiro, num sentido assistencialista. É claro que a gente sabe que isso é necessário. É claro que nós devemos, até por uma questão social, atender, socorrer, amparar aqueles que são mais necessitados do que nós. É uma questão de dignidade fazer isso, nossa e deles. Mas Jesus não veio instituir uma instituição de caridade. Outros missionários dele fizeram isso, como São Vicente de Paula, que foi Herodes, arrependido pelo desperdício da riqueza, pelo abuso, pela condenação de Jesus, renasce como Vicente de Paula, na França, e começa um trabalho de beneficência caritativa, assim como vários outros missionários, espíritos, homens, mulheres, vieram nessa condição, como veio Francisco de Assis, etc. Então é claro que inúmeros missionários cumprem esse papel como exemplo, para que a gente desperte o sentimento da caridade, da verdadeira caridade, do verdadeiro amor, da verdadeira partilha, da fraternidade que está no Evangelho. Como Jesus vivia de forma fraterna com os seus. A gente não pode se apegar a uma ideia de que Jesus, então, ele faz uma dedicação exclusiva aos pobres. Jesus faz uma dedicação aos aflitos, mas não necessariamente aos pobres. Esses também, porque eles também são aflitos. Mas Jesus vem buscar aqueles que estão em aflição. Uma das coisas que surpreendia os judeus era Jesus falar com os publicanos. Já comentei isso aqui, né? O publicano era cobrador de impostos, como Mateus. Os judeus odiavam tanto os publicanos, que se achavam que eles eram os traidores da pátria, porque eles trabalhavam para os romanos cobrando impostos, tributos de César contra os judeus. E eles roubavam. Na verdade, eles cobravam mais e ficavam com uma parte do dinheiro, todos eles eram muito ricos. Os judeus odiavam, a ponto de alguns andarem com uma adaga, uma faca, e se encontrasse, visse um publicano sozinho na rua, ia lá e matava. Você viu o tamanho do ódio que havia nisso. Principalmente aqueles que trabalhavam no templo como sacerdotes, porque entendiam que o dinheiro que César, os romanos, arrecadavam, deveria ser destinado ao tesouro do templo. Então eles sentiam que eles estavam sendo usurpados financeiramente. É complicado estudar esse momento ali, mas não é muito diferente do que a gente tem hoje, por isso que a gente não pode julgar os judeus não, porque a gente ainda tem isso aí até hoje, né? Infelizmente é assim que é a humanidade, caminha lentamente. Como diz Eclesiastes, entra dia e sai noite e todos nós continuamos os mesmos, né? Entra encarnações, sai encarnações, a gente não muda, os nossos vícios permanecem na dureza que a gente tem de conseguir evoluir. Mas então, Jesus ensina uma beneficência que é prática, não é teórica, mas que não é, em momento algum, assistencialista. Porque se Jesus estivesse praticando assistencialismo, ele teria milhares de seguidores famintos, né, sem casa, sem teto, abandonados, seguindo ele apenas para a finalidade de suprir recursos.
Aonde tem um esclarecimento muito interessante sobre isso, aquela passagem que Jesus vai atravessando o deserto da Samaria, ele manda os apóstolos irem na primeira cidade possível, que eles pudessem localizar em busca de alimentos, e ele fica ali na beira do poço, e tem uma mulher, ela fica constrangida, porque os homens não podiam se dirigir às mulheres, a palavra, uma mulher sozinha não podia conversar com um homem, e aquele horário era reservado, no meio do dia era reservado às mulheres, no final do dia que era reservado aos homens, porque eles vinham do trabalho e iam se abastecer de água naquele poço, que era chamado Poço do Pai Jacó. Estamos falando aqui de João Batista, hoje, né? Celebração Jacó. Jacó, na sua empreitada de chegar à Terra Prometida, conseguiu achar um poço no meio do deserto. Pediu, obviamente, a Deus, e ele, por inspiração, cavou um poço e dali saiu água, no meio do deserto. Então virou um oásis. E os samaritanos iam ali para buscar água. Ela estava ali, era no meio do dia, e ela não vinha com as outras mulheres, porque ela tinha vergonha, e as outras mulheres zombavam e a criticavam e perseguiam, porque ela tinha tido vários maridos, e não era casada com o homem que ela convivia. Então ela não queria passar nenhum mal-estar, nenhuma maledicência por conta disso, ser acusada de nada, ela vinha sozinha. Mas justamente nesse momento, Jesus, sabendo disso, se aproxima dela e dirige a palavra, pede água. Ela se assusta porque ele era homem, se assusta porque ele pede água, né? Como quem diz, olha, se você quiser, você pega a água, né? E ele nem vasilha, nem caneca tinha para pedir água. E ali começa uma história, ela nega, questiona ele e diz assim, se tu soubesses quem sou eu, você me pediria a água, mas eu lhe daria a água viva, que nunca mais lhe causaria a sede. E ela diz, então, Senhor, me dê essa água. Ele diz assim, não, primeiro você volta lá na sua cidade, diz que o Messias está aqui, que você me viu, você me encontrou e que você precisa convidá-los para que venham me ver. Então, Jesus exige o gesto. Não é assim tão fácil. Não é de graça, porque senão a gente não valoriza. A gente tem que se movimentar, a gente tem que sair de casa, né? A gente tem que priorizar esse momento de encontro com Jesus. Então, a beneficência, ela não é apenas para os outros, é para também conosco, para a gente mesmo, né? E para aqueles que a gente conhece. Então, Jesus diz assim, vai lá e pratica a beneficência. Diga aos outros que eu estou aqui e que eu sou o Messias. E para que todos possam beber dessa água viva. Então vá lá, você que vem errando na sua vida, corrija isso. Você que tem medo de chegar perto das pessoas porque sabe que elas vão falar mal de você, tenha coragem, mas leve a boa nova com você. Não chegue lá para falar qualquer besteira, não chegue lá para falar do cotidiano. Chegue perto deles para falar da boa nova. Entregue esse presente para eles. E ela consegue reunir um número grande de seguidores ali. E Jesus fala então aos samaritanos. Então, a beneficência, muita gente fala sobre a caridade tradicional. Mas a gente precisa entender o sentido prático do testemunho da caridade, da beneficência, nesse sentido, né? A beneficência, ela tem um fator importante para aquele que pratica, porque ele se vê na condição de benfeitor. E ser de fato reconhecido como benfeitor pressupõe não a opinião própria, eu sou um benfeitor, e se intitular como benfeitor. Não. O benfeitor é aquele que as pessoas que recebem o auxílio reconhecem nessa pessoa, de fato, um benfeitor. É um julgamento vindo dos outros, pela prática constante. Porque um benfeitor também que faz uma única vez e vira as costas, ele tem um papel muito, muito pequeno, muito pouco relevante. O relevante é aquele benfeitor que ajuda as pessoas a modificarem a sua vida. Porque ele dá o primeiro exemplo. A gente tem na revelação espírita inúmeras passagens lindíssimas de nobres, espíritos nobres que viveram como nobres, como reis, como rainhas, como grandes nobres, e que abdicavam da sua condição para ir ao encontro dos mais pobres.
Quando eles fazem isso, eles estão dando o exemplo de viver o Evangelho. Eles estão suprindo a fome, a escassez, a necessidade dessas pessoas, mas principalmente pelo gesto de descer o degrau da nobreza e se colocar na empatia, na compaixão do lugar daquele que é mais miserável. E isso, naquele momento histórico, é fundamental, porque era impossível uma pessoa que era plebeu chegar à nobreza. Ele era o último das castas sociais ali, né? Então você tinha a plebe, depois você tinha alguns caminhos como a igreja, o exército, que era um exército não como hoje, numa carreira militar, mas eram pessoas pagas para lutar, né? Mercenários, portanto. E aí, na condição normal, você tinha o feudalismo, onde você tinha os nobres que recebiam as terras diretamente dos reis, para depois terem vassalos, suzeranos, na sequência, e contratar a plebe para trabalhar para eles. Mas a gente sabe das injustiças todas que tinha ali. Então, os plebeus, eles viviam à margem das cidadelas. Eles não viviam nas cidades, protegidos do frio, das intempéries, das invasões, né? Eles viviam ali no campo, né? Passando frio, passando fome. Então, quando saía alguém do castelo e vinha ao encontro deles, era um gesto muito impactante. Era um gesto muito importante. Eu digo mais, era mais importante do que a comida, o alimento ou o dinheiro que eles pudessem estar transportando. Era o nobre dizer que ele não era maior, superior àqueles plebeus. Essa é a verdadeira beneficência. É a gente se colocar na condição da empatia, se colocar no degrau da compaixão, sem ser superior. Portanto, importa muito menos o que a gente faz e mais o como a gente faz. Não adianta as pessoas que têm posses fazerem apenas doações de dinheiro à distância. Isso tem um valor civil na nossa sociedade, um dever moral, mas o valor espiritual está em ir ao encontro. A beneficência é ir ao encontro, é tornar-se o benfeitor, né? E feitor vem de fazer, né? É aquele que faz o bem. Benfeitor faz o bem, né? Então é essa a construção da palavra. Então nós precisamos fazer o bem. E é o bem principalmente no sentido espiritual, que esse é o Evangelho de Jesus. Se colocar na posição dele. Foi o que também Francisco de Assis fez. Francisco tinha um pai riquíssimo, né? O pai dele comercializava produtos da França. A França tinha um território grande na Itália nessa época, não é como a Itália que a gente conhece hoje. Ela dominava um pedaço ali do norte da Itália. E o pai dele, estando na Toscana, que é o meio da Itália, então ele fazia comércio com os franceses. E aí o filho dele, então, era chamado de Francesco, porque era um apelido de dizer que era o francesinho. A gente não sabe se o nome dele era Francisco, de fato, né? Provavelmente era Giovanni, na construção de Miramês. Talvez o nome dele fosse João, como ele tinha sido João, o apóstolo, antes, né? Então, mas ali o apelido era Francesco, francesinho, porque o pai era o comerciante dos franceses, rico. Então, quando Francisco abdica viver na nobreza do pai, na fortuna do pai, ele se coloca no degrau dos mais pobres, no degrau dos miseráveis. Então, o gesto da beneficência dele é descer o degrau que o colocava numa posição social de destaque e tornar-se igual no nível daqueles que mais precisavam.
Vejam a pedagogia espiritual que há nisso, nesse gesto. Né? De descer o degrau, de ser fraterno. E aí no final da vida, já com vários seguidores, né, a congregação religiosa que ele criou se subdivide e um grupo começa a dizer que não, que passa muito frio, eles precisam ter mais estruturas, mais ou menos como nascem as obras de caridade. Vamos construir aqui uma casa melhor, uma igreja melhor, vamos arrecadar dinheiro, né, e com isso a gente vai fazer mais caridade. Mas o que acontece na prática é que vai se distanciando, né, cria de novo um encastelamento nosso, distante daqueles que mais necessitam. E Jesus fica muito triste, Francisco fica muito triste no final da vida dele com isso, com esse fato. Né? Porque as pessoas não entenderam que esse enriquecimento, esse encastelamento, quebrava o sentido evangélico de se igualar, de se colocar na posição, calçar as sandálias daqueles que eram mais pobres, mais necessitados. Ainda que exigisse dos benfeitores um sacrifício muito grande na vida, na simplicidade. Então, Francisco entende a mensagem de Jesus, especialmente no tempo onde essa discrepância social era tão grande. Não é muito diferente do que hoje a gente tem também, né? Essa diferença social que a gente percebe, infelizmente, mostra também a necessidade de, nesses tempos atuais, aqueles que têm mais recursos, aqueles que têm mais posse, de descerem dos seus patamares sociais e irem, sim, ao encontro dos mais humildes, dos mais necessitados. Mas não basta que a gente simplesmente renuncie à riqueza. Não adianta a gente simplesmente ficar todo mundo pobre. Né? Esse foi um erro ali do início da teologia da libertação, achando que então todo mundo tinha que renunciar à riqueza e nós vamos levar a sociedade mundial à pobreza, à miséria. Bom, aí não tem indústria, não tem produção de alimentos, não tem energia, não adianta, não é isso. Jesus nunca questionou a condição da evolução econômica, social, ele não ficou criticando a hierarquia, a formação de Roma, ele não ficou criticando a construção da sociedade judaica ou de qualquer outra. Ele questionou os abusos daqueles que estavam em posições de comando, que podiam fazer mais pelos mais necessitados e não fizeram. No caso, eram os membros do Sinédrio, os sacerdotes, os levitas, né, os saduceus e etc. E há ali, na época de Jesus, entre os judeus, um grupo de pessoas que faziam exatamente isso que Jesus recomendava que se fizesse, que eles chamavam essênios. Então, os essênios eram um grupo, uma divisão entre os judeus que viviam na simplicidade e na fraternidade. Eles dividiam as riquezas, as tarefas, as obrigações, se ajudavam, estudavam a mediunidade, praticavam a mediunidade. Então, esse era o exemplo prático que Jesus utilizava. Olha, vejam os essênios. Não há indicativos concretos que Jesus tenha sido essênio, mas que ele possa ter vivido entre os essênios durante a infância ou adolescente, aprendendo um pouco sobre esse conhecimento também. Então, há essa necessidade da gente compreender a beneficência no valor espiritual que ela apresenta e não apenas no valor material. Uma outra passagem que Jesus fala sobre a riqueza, ele menciona o jovem rico. O jovem rico se aproxima dele, Senhor, como eu faço então para me tornar exatamente isso que você está dizendo? Ele falou assim, olha, primeiro segue os mandamentos, etc. E tal. Ele disse assim, mas isso eu já faço. Ele falou assim, bom, então, se você quer ir além, ou seja, você já está vivendo mais ou menos aí como você deveria viver, mas se você quer ir mais além, você tem que praticar a beneficência. E para isso, você não pode ter apego material. Você tem que estar livre. Então você tem que vender tudo que você tem e dar aos pobres. Abandonar teu pai e tua mãe. Ele disse, não posso, eu tenho muitos afazeres, tenho que cuidar dos meus pais, etc. Então ele não vai. Né? Então Jesus não estava preocupado com a riqueza dele. Jesus não pediu a José de Arimateia, que era um homem rico também, que ele vendesse os bens dele. Não pediu a Lázaro,
Não pediu a mais ninguém. Você não vê esse depoimento. Não pediu a Nicodemos. Pediu a Nicodemos que ele questionasse se ele queria continuar fazendo parte do Sinédrio. Isso sim. Né? E Nicodemos, de fato, ele renuncia a várias posições que ele tem ali em favor de Jesus. Mas a questão do dinheiro nunca foi um problema, nunca foi um fator determinante. Né? Jesus, quando conversa com Emmanuel, não pede que Emmanuel abandone o dinheiro. Jesus diz que pede que ele abandone a posição social que ele tinha, que era senador romano. Porque isso iria atrapalhar ele poder se tornar, de fato, um seguidor de Jesus. Não dava para Jesus andar com alguém que se vestia e se comportava como um senador romano. Então, às vezes, a gente tem que se desvestir das posições sociais. O gesto da beneficência exige uma renúncia conforme a posição, o cargo, o trabalho que a gente ocupa, porque não é compatível com o Evangelho de Jesus. Nós não podemos pegar uma pessoa que seja, vou exagerar aqui, né? Um presidente de uma indústria de tabaco ou de uma indústria de armamentos e dizer assim, não, essa pessoa é um dirigente de uma casa espírita. Tem um problema nessa questão, tem um problema grave. Porque há uma contradição enorme do mal que esse trabalho produz na prática, nessa posição importante e relevante, da proposição espírita do Evangelho de Jesus na prática de fazer o bem. Aí você vai assim, poxa, mas ele está impedido de ser espírita? Não, não está impedido, pelo contrário. Né? Mas a posição de trabalho é contraditória. A posição daquele que promove a discórdia, que promove a doença, é contraditória ao mandamento de Jesus de promover o bem. Que é diferente de uma pessoa que tem uma posição intermediária nessas empresas e que talvez nessa posição intermediária ela consiga, com muita dificuldade, praticar o bem ou tentar mudar o comportamento dessa condição lá. Né? E eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque eu trabalhei em indústria de tabaco nisso na minha carreira. Logo quando eu comecei o trabalho no espiritismo, eu trabalhava na empresa de tabaco. Né? E aquilo me incomodava profundamente, mas eu recebi a instrução do hindu, por intermédio de Dona Paula, dizendo, aprenda tudo o que você puder, porque isso irá te ajudar depois. E não defenda o cigarro. Trabalhe ali, aonde você puder, para auxiliar as pessoas. Há muita gente boa, muita gente que precisa evoluir ali dentro, e você pode ser um exemplo, um dos exemplos, nisso, à sua maneira, na sua condição. E eu fiquei 6 anos lá, tentando sair de lá e não conseguia. Mas, então, assim, eu falo por isso de dentro. Agora, é muito difícil, na verdade é incompatível. Como, então, permanecer no Sinédrio? Era incompatível. Não dá para você dizer, continue matando os animais, doando dinheiro, a gente vai pegar esse dinheiro, usar a nosso favor, etc. e tal, e Deus está bom e está gostando. Não é verdade. Existe um momento na história nossa que é de contradição de comportamento daquilo que a gente faz. E isso a gente tem que ser capaz de renunciar. Então Jesus pede isso em vários momentos às pessoas. Olha, Mateus, tudo bem que você é publicano, mas não dá para você continuar roubando os judeus, não dá para você ficar servindo aos romanos. Se você quer seguir o Evangelho, me seguir, você tem que abandonar isso. Mas ele não queria que o Mateus ficasse pobre. Ele só dizia o seguinte, isso é incompatível. Mas Pedro, João, Tiago, que eram pescadores, não havia incompatibilidade. Né? Havia outros apóstolos que eram comerciantes. Não houve nenhuma incompatibilidade nisso. Paulo era comerciante. Paulo, quando abdica de tudo, ele deixa de ser rabino. Ser rabino judeu era incompatível com a pregação do Evangelho. Mas aí ele retorna os negócios da família. Ele fazia tapetes. Então, para sobreviver, ele achava horas vagas em que ele tecia tapetes e vendia isso nos lugares que ele estava. Então, eles eram comerciantes para sobreviver. Essa atividade não era incompatível com o Evangelho. Mas ser rabino, era contraditório, incompatível com o Evangelho. Entende? Então, a beneficência, ela também é um reconhecimento desses degraus que nós temos, às vezes, de nos distanciarmos do mundo naquilo que é nocivo no mundo.
naquilo que não faz bem. E se nós tivermos nas empresas, nos trabalhos, a gente tem que buscar, dentro da condição que nos cabe, como agir corretamente, como ser o exemplo, o testemunho do Evangelho. E a gente tem que ter a coragem de arcar com as consequências disso. Ainda que a gente seja perseguido, injustiçado e eventualmente demitido. Então, isso Jesus nos chama a atenção. Há um outro exemplo muito interessante sobre a beneficência, que é o bom samaritano. Eu expliquei para vocês. A Samaria era um território da Palestina de hebreus, mas hebreus que não se davam bem. Então, os samaritanos não se davam bem com os judeus da Judeia. Havia uma intriga entre eles. Eles até se davam melhor com a Galileia, mas na Judeia não. E tinham reis diferentes. Herodes, por exemplo, era o rei da Galileia. Tinha um outro rei que era da Samaria, tinha um outro rei da Judeia. Eram reis diferentes. O próprio exército romano fazia guarnições diferentes, guardas diferentes para esses povos. Aí entra um samaritano em Jerusalém fazer comércio. Ele era um comerciante. E ele se depara com um homem caído, sangrando, à margem. Muito claro que ele tinha sido assaltado, né? Estava sofrendo ali, precisava de socorro. E nenhum dos judeus socorrem aquele homem. São indiferentes a ele. Principalmente, Jesus cita 3 personagens que frequentavam o templo de Jerusalém. Dentre eles, os fariseus. E diz assim, eles passam, vêm e vão embora. E cada um com a sua justificativa. Estou com pressa, não posso me tornar impuro. Cada um tinha a sua justificativa. Justificativa material, ritualística, não espiritual. E aquele homem que era comerciante, que sabia que os judeus o tratavam mal, que tinha inimizades políticas, digamos assim, né? Ele desce do cavalo, vê o estado daquele homem, procura uma hospedaria, que não tinha hospital ali, era o máximo que você podia fazer, era recorrer a uma hospedaria e aos cuidados de alguém que conhecesse um pouco de ervas, né, de óleos essenciais, etc., para poder cuidar daquele homem. Então ele carrega aquele homem até uma hospedaria, paga a hospedagem daquele homem e diz assim, eu tenho outros afazeres, então eu vou pagar aqui adiantado, o tempo dele se recuperar, na minha volta eu pagaria as despesas adicionais e verei como ele está. Espero que ele seja recuperado, cuidem dele. Então, veja, Jesus não pediu para que ele não colocou numa posição samaritano que ele, coitadinho desse judeu, vou levar para minha casa, cuidar dele, né, acolher como se fosse meu filho, passar aqui 1 ano até ele se recuperar e depois... Não é isso, Jesus não está pedindo isso para a gente. Mas Jesus pede que o samaritano, mesmo sendo, entre aspas, inimigo, desça do cavalo. Se coloque na posição daquele que está adoentado, machucado, aflito, necessitado. Carregue-o e entregue a um lugar pelos seus recursos, porque ele tinha posses, e o ajude. O samaritano tinha obrigação de fazer isso? Nenhuma, zero. Estava isento da responsabilidade social, legal, vocês imaginarem. Até espiritual, mas não espiritual do ponto de vista de Jesus, da caridade, dessa beneficência. Então, às vezes a gente não quer praticar caridade prática e material porque, diretamente, porque a gente não quer se envolver com essas pessoas, dizer assim, olha, eu não posso pegar essa pessoa e trazer para minha casa, de fato, eu não posso. Mas essa pessoa está aí caída na rua, passando frio, passando fome, alguma coisa a gente pode fazer por ela. A gente pode dar um alimento, pode dar um cobertor, pode dar alguma coisa, pode falar com ela. Está precisando de alguma coisa? Pode perguntar. Né? Esse gesto é que faz a diferença da beneficência. Mas é muito menos pela ajuda material e muito mais pelo se colocar na posição de igualdade dessa pessoa. E de abdicar do status que a gente tem, que a gente carrega, que a gente se acha muito importante, a gente se acha muito grande, a gente é cheio de autoridade. E a gente que deveria dar o exemplo, a gente não dá.
Então a beneficência ela está associada ao nosso eu, ao nosso ego, à nossa vaidade, ao nosso orgulho pessoal. Jesus nos pede que a gente desvista esse orgulho. E ele dá esses exemplos o tempo todo. Por exemplo, quando ele acolhe Maria Madalena, a Maria Madalena tinha ganhado muito dinheiro pelas funções que ela fazia naquela condição de cortesã. Ela aprendeu, ela já tinha um pouco de dinheiro, comércio do pai, mas ela conseguiu se sobressair, ela tinha uma habilidade de lidar com o negócio, etc. E ela conseguiu ganhar muito dinheiro. Isso era incompatível com o Evangelho de Jesus. Era incompatível, não dava para ela continuar fazendo isso. Então ela tinha que abdicar dessa posição. Mas essa era uma posição que dava para ela algum respeito, porque os clientes dela eram pessoas importantes, ricas da sociedade da Judéia, daquele lugar, da Palestina, que iam frequentar a casa que ela tinha. Então ela tinha essas pessoas na mão e com isso ela tinha autoridade, tinha respeito e tinha proteção. Quando ela tem que abdicar dessa posição, ela não está abdicando só de dinheiro. Imagina você, mulher, prostituta naquela época, que as mulheres eram apedrejadas nas ruas. Olha o que Jesus pediu para ela. Assim, você vai ter que abdicar disso tudo, dessa sua estrutura social. E você vai nascer de novo no Evangelho de Jesus. Jesus dizia assim, olha, daqueles que não querem me seguir, eu não exijo nada. Mas daqueles que querem me seguir, eu exijo tudo. Porque é preciso nascer de novo. Então a gente não pode se esconder atrás das posições de riqueza, de status, de trabalho, de família, né, que a gente tem na sociedade. Jesus não está preocupado que a gente renuncie ao dinheiro, ao conforto, ao bem-estar. Ele está preocupado que a gente seja escravo disso. Que a gente se esconda atrás dessas coisas, que a gente precise disso para ser alguém na sociedade. Então a gente precisa encontrar funções que são compatíveis com o Evangelho. Nós precisamos ser coerentes, não dá para servir a Deus e a Mamon, entendeu? Não tem como. Se a gente quer seguir o Evangelho de Jesus, a gente tem que servir a Deus, ao Pai Celestial, ao Criador, que é amor. E tem que encontrar na sociedade um papel compatível com isso. Uma profissão, um trabalho, uma atividade, uma moradia, que seja compatível com isso. E esse é um percurso dificílimo para nós. Porque a gente foi criado numa condição, e tudo isso nos leva a acreditar, que nós cada vez precisamos consumir mais coisas, ter mais coisas, nos escondermos atrás de alguns status, ao invés de só ser apenas uma ferramenta, um instrumental. Jesus não pede que Pedro, o Barnabé, como era o nome? Esqueci agora, os nomes dos pais de João e Tiago, esqueci o nome dele. Peça lá que ele era o dono dos barcos, né? Ele tinha barcos pesqueiros, assim, não está pedindo para que ele venda os barcos, nem ele, nem Pedro. Esqueci o nome, mas da Salomé. Ele não pede para vender os barcos. Ele não pede para deixar de ser empresário. O pai de João e Tiago continuam trabalhando lá na indústria da pesca, daquela época. Então, não é sobre riqueza, vocês conseguem entender isso? A beneficência não é dinheiro. A beneficência é a caridade espiritual. É o exemplo do Evangelho. É o nosso tempo, que é o que há de mais sagrado, e a nossa atenção e cuidado dedicado aos outros, ao esclarecimento dos outros. Jesus não quer as pessoas fazendo sacrifícios, né, sofrendo porque estão praticando o Evangelho. Jesus quer a gente sorrindo, quer a gente feliz, mas libertos dos apegos. Então tem que ponderar sobre isso. Se o olho te faz pecar, arranca o olho. Jesus chega a dizer sobre isso. Claro que não é, isso é uma metáfora. A gente não vai arrancar o olho, vai arrancar o braço. Mas significa assim, a gente tem que abrir mão daquilo que de fato nos atrapalha. A gente tem que se libertar disso.
A gente tem que se libertar dessas amarras sociais que nos prendem, nos colocam nesse lugar. Nesse lugar que é apenas de buscar os prazeres, os bens materiais, uma falsa segurança, né? Então nós temos que ser capazes de olhar como o bom samaritano, como fizeram os apóstolos de Jesus, o que é que mais nos prende e abrir mão disso. Kardec teve que abrir mão da sua posição na Academia de Ciências e Letras de Paris, porque chegou uma hora em que, embora ele tivesse certo, os cientistas ficaram muito incomodados com a posição, com a revelação que ele trazia da comunicação com os espíritos, da reencarnação, porque quando você pensa na reencarnação, quanto vale o título de nobreza que você tem? Vamos lembrar que quando Kardec viveu, ele estava sobre o reinado de Napoleão III. Então havia nobres, novamente. As pessoas lutavam por status. Havia uma corte. Então Kardec teve que renunciar a isso, porque as pessoas não aceitavam mais. Você vai dizer para o nobre que tem reencarnação? Vai dizer para ele que na encarnação passada ele era um escravo? E que na encarnação seguinte provavelmente ele vai voltar a ser? Onde que está a honra dele? Onde que está a nobreza? Onde é que está o valor? A reencarnação destrói toda essa estrutura social, esse valor de aparências. Então eles não quiseram. Então Kardec teve que renunciar a isso. Passou dificuldades financeiras graves por conta disso. Mas ele ou era isso, ou então ele não conseguia demonstrar o espiritismo. Vários livros de Kardec foram queimados, perseguidos pela Igreja Católica. Se vocês lerem o Principiante Espírita, vocês vão ver a discussão, o debate que ele tem com os principais críticos da sociedade parisiense, europeia. Então, não há como. Chega uma hora na nossa escolha, na proximidade de vida com o Evangelho, que a gente tem que encontrar essa coerência. A gente tem que ser capaz de enxergar isso. Cada um sabe de si. Cada um sabe ao que está amarrado, ao que está preso. E normalmente a última coisa que a gente consegue renunciar é a vaidade. Essa a gente guarda numa gaveta bem escondidinho assim, para que seja a última coisa que a gente vai abrir mão. Mas é isso. Ou a gente é capaz de abrir mão disso, ou então viver o Evangelho, dar o testemunho, não é compatível. E, portanto, não há beneficência. A beneficência ela é a consequência do espírito liberto, a consequência do espírito livre que pratica o bem. E ele faz isso porque isso é o normal, é o novo normal que ele assume. É o seu renascimento nessa condição de liberdade. A verdade vos libertará. Essa é a verdade. Tudo que há na Terra é passageiro. Então nós não podemos nos apegar às condições que nós temos aqui. Nós não temos propriedade sobre nada. Nós temos uma posse de empréstimo, que, se a espiritualidade maior entender que é melhor para nós, ela retira. Isso é passageiro. Então nós precisamos ter isso em mente. Chico Xavier poderia ter sido o homem mais rico do Brasil na sua época se ele tivesse recebido diretamente os direitos autorais das suas obras, que venderam milhões e milhões de exemplares. Mas ele não ficou com um centavo, porque ele sabia que isso iria desviá-lo do caminho. Então ele preferiu viver na condição mais simples, né? Até no início da vida dele, principalmente na fase início da fase adulta, etc., cuidando da família, miserável. Mas sem cobrar nenhum centavo daquilo que ele recebia de graça. Ele dizia, essas obras não são minhas, essas obras são dos espíritos. Eles é que assinam, é deles, então, portanto, não me cabe a mim os direitos autorais. Os direitos autorais têm que ser levados à caridade. Isso é beneficência. E ele fazia isso por meio da instrução, embora ele fizesse muita caridade material também. Enfim, que nós possamos entender esse sentido do desapego, do verdadeiro sentido
da beneficência que passa pelo desprendimento interior, pela reforma íntima, pelo nascer de novo e se colocar numa condição de amor, que é de empatia, que é de compaixão, que é de igualdade, que é sem essa máscara que a sociedade nos consome, sem essa contradição dos nossos trabalhos, das nossas posições sociais. Na graça de Deus.